Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que pela 4ª vez no ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um depoimento à Polícia Federal. Aos investigadores, Bolsonaro negou que participou, junto com o senador Marcos Duval, de uma trama golpista que consistia em tentar gravar escondido o ministro Alexandre de Moraes. Na educação, o governo federal decidiu pôr fim ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Esse modelo foi implementado durante o governo de Bolsonaro. E hoje também teve uma reviravolta no caso da morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli. A justiça mandou soltar o flamenguista que era suspeito de ter jogado a garrafa de vidro que matou a torcedora. A decisão foi acatada após um pedido do Ministério Público que diz que não é possível afirmar que o torcedor arremessou o objeto. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Eu começo esse episódio contando para você que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou o 4º depoimento do ano à Polícia Federal. Ele prestou um depoimento de 2 horas no inquérito em que investiga o senador Marcos Duval, que supostamente articulou uma trama golpista com o ex-deputado Daniel Silveira. A conspiração consistia em tentar gravar escondido o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e assim induzi-lo a falar algo que pudesse gerar alguma dúvida sobre o processo eleitoral de 2022. Esse caso ele veio à tona em fevereiro, quando Marcos Duval alegou ter sofrido coação do ex-presidente Jair Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado. Só que, durante essas declarações, ele deu versões diferentes sobre essa história. Em um primeiro momento, Marcos Duval disse que foi recebido por Bolsonaro numa reunião no Palácio da Alvorada e que o então presidente teria sugerido que o parlamentar gravasse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Depois, ele indicou que Bolsonaro tinha colocado até o Gabinete de Segurança Institucional à disposição para fazer a entrega de escutas. Só que depois, Marcos Duval atribuiu essa fala a Daniel Silveira. O senador também disse que Bolsonaro indicou concordar com a ideia. Só que em outro momento ele retirou essa informação. Ele disse que Bolsonaro só ouviu tudo e ficou calado, mas que ele não rejeitou as ideias de Daniel Silveira. Mas depois de receber várias ligações da família Bolsonaro, Marcos Duval mudou o relato. Ele disse que a ideia não partiu de Bolsonaro, mas sim do ex-deputado federal Daniel Silveira. Para esclarecer essa guerra de versões, o ministro Alexandre de Moraes determinou em junho que o presidente Jair Bolsonaro deveria ser ouvido nesse caso. E hoje Bolsonaro confirmou que se encontrou sim com Marcos Duval e com o ex-deputado Daniel Silveira no Palácio da Alvorada, mas que na reunião nada foi falado sobre o ministro do Supremo ou também sobre a prática de algum ato antidemocrático. Bolsonaro também disse que eles não trataram sobre equipamentos de escuta ou gravação. Segundo Bolsonaro, a conversa durou cerca de 20 minutos e esse encontro aconteceu no dia 8 de dezembro de 2022. Bolsonaro também disse à PF que recebeu uma ligação de Daniel Silveira, que diz que Marcos Duval queria falar com ele, só que Bolsonaro disse que não sabia responder de quem partiu a ideia de marcar esse encontro e que antes disso ele não tinha nenhum contato com o senador Marcos Duval. Ele foi questionado durante o depoimento se Daniel Silveira tinha adiantado que na reunião seria tratado algo sobre Alexandre de Moraes. E aí Bolsonaro disse que Daniel Silveira disse que Marcos Duval gostaria de tratar sobre algum assunto sim relevante ao ministro, mas ele não passou detalhes sobre o que seria dito. Bolsonaro declarou também que não foi levantada a possibilidade da participação de militares e de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional no encontro, do qual, segundo o depoimento, participaram apenas ele, Marcos Duval e Daniel Silveira.
Ele também disse que não entendeu uma mensagem que ele recebeu de Marcos Duval com uma imagem de um texto do senador que foi enviado a Alexandre de Moraes, em que o senador diz ao ministro que Bolsonaro não estava fazendo nada de errado. Bolsonaro disse que não entendeu a mensagem e que apenas respondeu, abre aspas, coisa de maluco, fecha aspas. Após o depoimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa e voltou a dizer que não tem vínculo nenhum com o senador Marcos Duval e também negou qualquer plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes. Nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, com o senhor Marcos Duval. O que eu me lembro, nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi em audiência, a não ser talvez fotografia, o que é muito comum acontecer entre nós. Então nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente disse também que recebia muitas pessoas durante o governo dele e que algumas delas falavam absurdos. Na educação, o governo federal decidiu pôr fim ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Essas escolas elas foram implementadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, era a principal bandeira da gestão na área de educação. Esse programa foi criado em 2019 e permitia a transformação de escolas públicas para o modelo cívico-militar. E o que é isso, né? Bom, esse formato aí propunha que educadores civis ficassem responsáveis pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa passava para os militares. Esse programa foi alvo de críticas desde o começo, porque, segundo especialistas, faltavam dados públicos que comprovassem a eficácia desse modelo. Essa decisão do fim do programa foi tomada de forma conjunta pelo Ministério da Educação e também pelo Ministério da Defesa e já foi informada aos secretários de Educação de todos os estados do país. Agora vai ter uma desmobilização do pessoal das Forças Armadas, dos colégios, e com isso vão ser adotadas medidas de transição, medidas graduais que vão possibilitar o encerramento do ano letivo dentro da normalidade. Em janeiro, o MEC acabou com a diretoria que foi criada por Bolsonaro, que era responsável pelas escolas cívico-militares, e o ministro da Educação, Camilo Santana, foi questionado na época sobre esse assunto. Ele disse que a decisão não revogava o programa, mas tirava o modelo das prioridades e estratégias do Ministério da Educação. Um levantamento do jornal O Globo mostra que 433 unidades da rede pública no país atualmente adotam esse modelo em sistema de gestão compartilhada, das quais 208 foram implementadas em parceria com o Ministério da Educação e outras 225 pelos próprios estados. O estado do Paraná, por exemplo, concentra quase metade das unidades em atividade, com 206 colégios. Nesse formato, policiais militares ou das Forças Armadas passam a participar das atividades educacionais. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, acredita e investe no movimento para uma transformação social e ambiental de forma sustentável. Para isso, prioriza as boas práticas nos pilares ambiental, social e de governança, que formam a sigla ESG. A agenda ESG é tão importante para o BV que o banco conta com uma estrutura voltada especificamente para a sustentabilidade e também o tratamento do risco socioambiental, com áreas na empresa exclusivamente dedicadas a esses temas. E uma das iniciativas do banco é a linha de crédito, que é sujeita à análise para a aquisição de placas solares. O BV é um dos líderes nesse tipo de financiamento e, com o uso da energia solar, ganham a sociedade e o planeta, porque trata-se de uma fonte limpa e renovável que não agride o meio ambiente. Conheça mais detalhes no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais, no @BancoBV.
Voltando ao noticiário, um ciclone extratropical que está passando pelo sul do país e deve chegar ao sudeste nos próximos dias já causou estragos em cidades de Santa Catarina. Já houve registro de deslizamentos de terra e alagamentos. A chuva deve prosseguir até amanhã de quinta-feira e a Defesa Civil fez um alerta para os riscos de raios, vendavais e enxurradas. Até o momento, não há informações sobre feridos. No Rio Grande do Sul, um dos problemas enfrentados é o granizo. Segundo a Defesa Civil Municipal, 2.000 imóveis sofreram danos. Por causa disso, houve uma distribuição de 24 mil metros de lona. Também, como medida de segurança, as aulas foram suspensas nas escolas municipais. A Marinha também emitiu um alerta para ressaca do mar com risco de ondas de até 4,5 metros de altura entre os litorais de Santa Catarina e São Paulo. O aviso também aponta para riscos de ventos fortes que podem chegar a 100 km por hora. Esse fenômeno é consequência do ciclone extratropical que afeta o sul do Brasil, que eu contei para você. Hoje também o aeroporto de Florianópolis ficou fechado boa parte do dia depois que um avião derrapou na pista na manhã de hoje. O trem de pouso chegou a afundar no solo. O Grupo Latam, que é responsável pela aeronave, que saiu de Guarulhos, em São Paulo, rumo a Floripa, informou que o Airbus A321 extrapolou os limites do local durante a aterrissagem. Segundo a companhia, foi oferecido todo o apoio necessário para o desembarque seguro de passageiros e tripulantes. Ninguém ficou ferido, pelo menos 20 voos foram afetados. No Rio de Janeiro, hoje aconteceu mais um caso triste de violência. Um menino de 11 anos morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A criança, identificada como Djalma de Azevedo, usava uniforme e estava a caminho da escola quando foi atingida. A Polícia Militar disse que os agentes do batalhão responsável pela região realizavam um patrulhamento quando foram atacados por criminosos armados e houve um confronto. Após o tiroteio, o menino foi encontrado já sem vida pelos PMs. Os criminosos conseguiram fugir. O pai do menino, José Roberto de Souza, contou que a mãe, a Djamila Costa, havia saído para levar Djalma na escola. Ele estava em casa com os outros filhos de 8 e 10 anos quando ele recebeu a notícia de que o filho tinha sido baleado. Eu estava em casa, eu tomar banho para ir trabalhar. Aí fiquei com as duas crianças em casa, esperando ela. Ela foi pro colégio com a criança. Os policiais entrou atirando. Que ninguém atirou, os vagabundos de lá, ninguém atirou. Eles que entraram atirando. Aí o garoto não teve reação de correr. Meu autista, ele ainda é autista. Eu criei ele desde pequeno. Não vai acontecer isso, uma covardia. A mãe do menino Djalma diz que o menino era autista e não um traficante para ser baleado. Ele saiu atirando, eu estava segurando o meu filho, só que quando eu senti que ele caiu, a polícia atirou nele, todinho meu filho, cara. Isso não é justo, cara. Ele é inocente e tá dizendo que meu filho é traficante. Não é, gente. Ele não é traficante, ele é especial, ele tem problema. Todo mundo aqui conhece que eu levo ele pro colégio todo dia, até pro CAPS, você estava indo pro CAPS, fazendo direitinho o tratamento. Agora tirou a vida do meu filho pra quê, gente? Pra quê? Ele não tira a minha, mas não deixa meu filho. Ele é meu filho. A nossa repórter da CBN do Rio de Janeiro, Raíssa Cerdeira, conversou com a cozinheira Betânia de Almeida, que é mãe de uma menina que estudava com Djalma. A menina também estava a caminho da escola quando houve o tiroteio e a mochila da garota foi atingida por um disparo. A cozinheira colocou a culpa na polícia e disse que não houve troca de tiros. O tiro pegou no menino, atravessou, pegou na mochila da minha filha e depois pegou no carro do rapaz. Eles entram sempre esse horário, na hora das meninas pro colégio e na hora que eles estão saindo. Tem 2 crianças mortas hoje. Ia ter 2. Eles já chegaram já atirando já. Não teve nenhum menino atirando não. Eles pegaram e entraram já atirando. Agora a Polícia Civil vai requisitar as imagens das câmeras corporais dos PMs para apurar o que aconteceu. Após a morte do menino, moradores fizeram uma manifestação no local, atearam fogo em pneus e interditaram vias. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região.
Em São Paulo, teve uma reviravolta no caso da torcedora palmeirense que foi morta após estilhaços de uma garrafa atingir o pescoço dela no sábado, antes da partida do Palmeiras contra o Flamengo. Hoje, a Justiça determinou a soltura do torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago, que estava preso desde sábado, suspeito de ter atirado a garrafa que atingiu e matou Gabriela Anelli. A decisão aí da Justiça foi dada após um pedido do Ministério Público. O promotor de justiça, Rogério Zagallo, pediu a soltura do homem porque, segundo ele, as imagens não mostram Leonardo Felipe arremessando a garrafa, e sim outra pessoa. O promotor pediu também que a polícia faça novas buscas que identifiquem o verdadeiro autor do crime, como a busca por mais imagens de câmera de segurança e também o depoimento dos guardas civis que estavam ao lado dos torcedores do Flamengo no momento do crime. O promotor disse para o nosso repórter Bruno Teixeira, aqui de São Paulo, que esse pedido de soltura não representa o esquecimento do processo. Em nenhum momento isso significa que eu estou promovendo o arquivamento da investigação em relação ao Leonardo. Em nenhum momento isso significa que o Leonardo não possa voltar a ser preso, processado. Não. Significa que com a prova que eu tenho nesse primeiro momento, nesse momento, nessas circunstâncias de hoje, eu não tenho como afirmar que ele é o responsável direto. Pode ser que seja também um corresponsável, mas a prova, neste momento, não me autoriza a alcançar essa conclusão. Além de Santiago, as autoridades investigam ao menos 10 pessoas que arremessaram itens na confusão entre torcedores no último sábado. O promotor Rogério Zagallo explicou que o pedido de soltura foi apresentado após o delegado responsável pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas, César Saad, ter declarado publicamente, como você ouviu aqui ontem na edição da Noite do Panorama CBN, que o homem que foi preso pelo crime teria admitido o arremesso do objeto que golpeou a vítima. Mas o advogado do torcedor flamenguista, Thiago Uber, disse que, de fato, Leonardo, sim, estava participando da briga, mas ele arremessou apenas pedras de gelo na torcida rival e que ele não aparece em nenhuma imagem com a garrafa na mão. Os advogados também argumentam que a prisão de Leonardo foi corroborada por testemunhas, mas só foram ouvidos torcedores do Palmeiras e nenhum torcedor do Flamengo foi ouvido no caso. Fato é que em nenhuma das imagens mostra sequer o Leonardo com garrafa na mão, quanto mais arremessando uma garrafa. Não há nos autos, não há nos vídeos de WhatsApp recebidos por torcida, por amigos, por familiares, por jornalista, qualquer imagem do Leonardo sequer com uma garrafa na mão. Nós voltamos a enfatizar isso. E essa versão, é importante dizer, foi apresentada pelo Leonardo desde o início, desde antes mesmo dele estar sendo assistido por advogado. Depois de ouvir todos os argumentos, a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e ainda determinou que a investigação do caso seja tocada agora pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, e que saia da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, que é o chamado DRAD. Na decisão, a juíza concorda com a afirmação do Ministério Público de São Paulo de que não é possível cravar pelas imagens da briga ocorrida nos arredores do Allianz Parque que Leonardo foi o responsável por arremessar uma garrafa, porque os vídeos mostram um homem diferente com garrafas de vidro na mão. Na economia, o presidente Lula sugeriu hoje que o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, reedite aquele programa de incentivo à compra de eletrodomésticos. Essa medida, ela não é novidade, porque lá no segundo mandato de Lula, ele criou um programa de incentivo à troca de geladeiras, fogões e tanquinhos, com a redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Durante o governo de Dilma Rousseff,
Rousseff também teve uma reedição do programa. Na época também foi um sucesso, mas a medida ela era válida apenas para a linha branca de eletrodomésticos. Hoje, Lula defendeu medidas para impulsionar as vendas para aquecer o setor, assim como o governo fez com o setor automotivo. Até falei para o órgão que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez, facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas de quando em quando precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e a Luísa abram mão um pouquinho para a gente poder, facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas. Mas o presidente ponderou que as pessoas têm que consumir de forma responsável e que ninguém pode gastar o que não tem. E aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,09% aos 117.666 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,90%, cotado a R$ 4,818. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,28%, cotado a R$ 5,366. No noticiário internacional, hoje teve muitas tretas envolvendo a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma espécie de grupo militar que reúne 32 países, como os Estados Unidos, e que foi criado após a Segunda Guerra Mundial para evitar o avanço da União Soviética. Hoje, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, diz que o parlamento do país não vai assinar a adesão da Suécia na OTAN antes de outubro. Ele argumentou que a decisão é por causa do recesso de verão do Congresso. Segundo ele, no retorno das atividades, as propostas legislativas vão ser discutidas por ordem de importância. Lembro você que no começo da semana, Erdogan concordou com o ingresso do país escandinavo à Aliança Militar Ocidental depois de um ano. Esse pedido estava bloqueado por causa da Turquia. A Suécia, ela sempre se manteve neutra nos conflitos, mas com a guerra na Ucrânia, ela resolveu aderir à OTAN para evitar que a Rússia avance sobre o território. Inclusive, a Rússia reagiu hoje, diz que a entrada da Suécia na OTAN vai ter consequências negativas para a segurança do país. O porta-voz da presidência russa diz que Moscou vai responder com medidas antecipadas e planejadas. Hoje também o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, diz que o país não é a Amazon. Ele falou essa frase curiosa durante a reunião da OTAN, quando ele comentou os pedidos da Ucrânia por armas e munições para a guerra contra a Rússia. O ministro disse que gostaria de ver gratidão e disse que a Ucrânia passa a impressão que está convencendo outros países a doarem os seus próprios estoques de arma. Essa cutucada aí do ministro aconteceu após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dizer que a falta de um convite ou cronograma para o país entrar na OTAN é absurda. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre o noticiário internacional, hoje a ONU divulgou um levantamento sobre a fome no mundo. Aqui no Brasil, segundo esse levantamento, mais de 70 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. O número representa um aumento de 14,6% em relação ao último levantamento que foi divulgado pela entidade. Ainda segundo a ONU, 21 milhões de brasileiros possuem insegurança alimentar severa, ou seja, ficaram sem comida por um ou mais dias. Já no mundo, 735 milhões de pessoas, ou 9,2% da população, não tiveram o que comer nos últimos 3 anos. Já a redução da fome foi observada na Ásia e na América Latina, mas a fome aumentou na Ásia Ocidental, no Caribe e em todas as sub-regiões da África em 2022. A África continua sendo a região mais afetada, com 1 a cada 5 pessoas passando fome no continente. Isso é mais que o dobro da média global. E para fechar aqui o nosso giro internacional de hoje, preciso contar para você que o escritor tcheco Milan Kundera
morreu em Paris aos 94 anos. Ele é autor da obra A Insustentável Leveza do Ser, que é um dos principais romances do século XX. Ele vivia na França desde 1975 porque foi condenado na antiga Tchecoslováquia por causa de críticas à invasão das tropas soviéticas em 1968. Por isso ele foi exilado na França. A causa da morte do escritor não foi divulgada. E para fechar o episódio de hoje, se você curte séries, você já identificou que trilha sonora é essa que você ouviu agora há pouco, né? É a abertura da série Succession. E por que eu estou falando isso? Porque a mais importante premiação da TV americana e também dos streamings, o Emmy Awards 2023, anunciou hoje a lista completa de indicados neste ano. E para surpresa de 0 pessoas, a série Succession da HBO Max lidera a premiação com 27 indicações, seguida por The Last of Us, também da HBO, com 24, The White Lotus, também da HBO Max, com 23, e Ted Lasso, da Apple TV Plus, com 21 indicações. A cerimônia do Emmy 2023 está marcada para o dia 18 de setembro, isso se não for adiada por causa da greve dos roteiristas. Nas redes sociais, depois aí do anúncio do Emmy, o pessoal ficou perguntando por que a série Wandinha não estava liderando as indicações. Mas ela está sim em algumas categorias, como por exemplo na categoria Melhor Atriz em Série de Comédia. A atriz Jenna Ortega, que faz a Wandinha, está aí na lista de indicadas. Também aparecem em algumas categorias as séries The Crown, o Dahmer, The Jeffrey Dahmer Story, que é um true crime muito famoso da Netflix, e também a maravilhosa Senhorita Maisel. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. Amanhã eu mando aqui os abraços que eu prometi, porque senão esse episódio vai ter mais de 30 minutos e não é a ideia, né? Combinado? Então amanhã vou pagar as minhas dívidas. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais!